O juiz deu o parecer seguinte: a abelha africanizada é uma abelha exótica, não é nativa do Brasil, portanto não é crime ambiental. Não adianta, gente. Aí, a palestra não tem que ser minha, a palestra tem que ser do Constantino, para falar como é que funciona a lei, como é que funciona o juiz. Não adianta, a gente tem que ter provas, a gente tem que ter muita prova, muita consistência, muita robustez nas informações. Não adianta a gente ficar falando, se a gente não tem essa informação. E essa informação precisa ser confiável, precisa ser informações científicas. Mas porque a defesa não foi bem feita, então. Também. Tem muito advogado, né, Constantino? Contrata outro advogado. Então essa legislação nova do IBAMA que vem aí vai ser bem mais vai ser bem mais restritivas para os produtos. Tá certo? Eu acho que isso é uma coisa importante, é um ganho importante que a gente está avançando. Nós vamos resolver o problema 100%? Não vamos resolver, mas já estamos avançando. Desde quando começou esse caso no Brasil, 2008, 2002, 2007, 2005, 2007, 2008, nós já avançamos muito, mas muito. Temos a solução final? Não temos. Tá certo? Mas nós avançamos na lei. O pessoal hoje já sabe a questão do que é um polinizador, a importância do polinizador. A população não tinha a menor ideia disso. Hoje a população tem, a população já está consciente disso. Agora a gente precisa avançar mais, melhorar mais toda essa relação, tentar mitigar mais. E se for o caso do produto que realmente mostrar com dados científicos que aquele produto não pode ficar no mercado por causa disso, chamar o governo e dizer: olha, esse produto precisa sair do mercado. Precisa retirar esse produto do mercado. Só que a gente precisa provar. Tá certo? A gente precisa ter dados para isso. Não adianta você chegar lá e falar para o IBAMA: olha, você precisa tirar esse produto do mercado porque eu não gosto dele. Só mais uma informação: qualquer produto que é autorizado no Brasil, ele passa por 3 instâncias lá em Brasília. O Ministério da Agricultura, que vê a eficiência do produto. O Anvisa, que vê o problema do produto para a saúde humana. E o IBAMA, que vê para a saúde ambiental. Então os 3 têm que aprovar, os 3 têm que assinar, passa por esse esquema lá em Brasília. Bom, vocês vão dizer assim: bom, Brasília hoje tem uma fama maledeta de corrupção. No grupo que eu estou trabalhando, dentro do IBAMA, eu digo para vocês, com absoluta certeza, podem ter confiança. Não tem. É um grupo pequeno, são técnicos. Nós não estamos na esfera política, é um grupo técnico que vai passar para a esfera política depois. Se chega na esfera política, a Cátia Abreu toma uma outra decisão, é complicado. Mas o grupo técnico e eu, como cientista, estou fazendo a minha parte. Tá certo? Só que aí, quando chega na parte política, fica complicado. Gente, eu tinha muito mais coisa para falar, mas nós temos horário, temos tempo, e sei que tem um monte de gente que quer fazer pergunta. Eu só queria organizar isso aqui para não ter confusão aqui dentro. Entendeu? Você pode ajudar aqui? Para a gente poder atender todo mundo e na ordem, na sequência certinha. Bom, pessoal, nós temos que colocar nossas dúvidas e temos tempo ainda. Pedir para o professor sentar e para a gente poder, então, sair daqui o mais esclarecido possível, né? Ou com mais dúvidas. Ou com mais dúvidas. Já vimos que o caso é bastante complexo. Eu acho que a Pacambi cumpre, mais uma vez, a sua missão aqui de trazer um assunto desse polêmico, e agradeço ao professor Malaspina por ter aceito, né? E me penitencio, como eu mencionei, a senhora Paula, que está aqui, que é a coordenadora do projeto, também nos prestigia com a sua presença. Eu acho que nós temos que achar qual é a realidade. Nós temos a nossa realidade, que é de perder colmeias. A empresa produtora do defensivo tem a realidade dela, que é produzir o defensivo, e deve ter um motivo para isso, né? Porque ela também não faz um produto por nada, deve ser.
e procurar aonde que está essa aplicação, ou mal aplicada, ou errada, ou alguma coisa que tem que acontecer. O professor foi bem claro, quer dizer, o ideal seria dizer, está proibida a produção, está encerrado o papo. Não é? É possível? Não sei. Não é? É isso que nós temos que colocar. Vamos então abrir as perguntas, temos aqui até às 20 horas, temos tempo ainda, para que a gente possa esclarecer o máximo possível, para a gente sair daqui o mais possível informado, né? E tenha certeza, professor, nós não fizemos uma reunião dessa para malhar ninguém, nós temos que mais achar uma solução, porque acho que o interesse é mútuo, né? Acho que a empresa também tem interesse em resolver esse problema, porque ela vive disso, e o apicultor tem interesse porque vive disso, não é? E nós temos hoje essa possibilidade. Há 2 meses atrás, eu, o Zovário e o Eloy, eu liguei para o professor Malaspina, falei, nós vamos aí. Não é? E fui lá e falei, bom, professor, e daí? Como é que estão as coisas? Não é? Quer dizer, o que está acontecendo? Né? Nós queremos saber. E aí nós tomamos conhecimento desse relatório, que ele falou, esse relatório deve estar logo saindo, e vai para o IBAMA, e depois, assim que for possível, eu vou mandar para vocês publicar, e é o que nós publicamos. Então, pessoal, alguém tem pergunta para fazer? O Fabiano, lá atrás, fala, Fabiano. Uma empresa de pulverização aérea ligou hoje, interessada em obter um mapa, né, dos apicultores de São Paulo, acho que é São Paulo, interior de São Paulo, para poder saber onde pode pulverizar ou não, porque pensei logo no senhor e passar o contato para o senhor. Então, eu queria pedir os contatos do senhor atualizados, para poder repassar para essa pessoa que me ligou dessa empresa. Eu não posso nem passar o vídeo para o senhor agora, porque a gente estará no carro, tem que falar nos carros. Deixa aqui o contato. Você deixa? Deixa o contato, você passa. Mas só dar uma informação importante. Existe um outro projeto, andamento, que também é pelo pessoal do sindicato, pelo pessoal das empresas que estão financiando, que foi montado, que eu tinha uma ideia há muito tempo, que eu não tinha como fazer por questões financeiras, onde está sendo mapeado todos os apiários do estado de São Paulo com GPS. Certo? Todos os apiários do estado de São Paulo estão sendo plotados no GPS. Nós já temos, acho que 60% dos apiários mapeados, porque começou pela região lá nossa, Rio Claro, foi lá para o norte, agora está voltando ali para o lado de Bauru, Araçatuba e tal. Tem, acho que uma ou duas, não sei quantas pessoas, Paulo Santos, que estão fazendo isso lá no campo. Isso. E está colocando o georreferenciamento de todo o apiário do estado de São Paulo. Então nós já viu o mapa recente, a gente já olha no mapa assim e já vê todos os apiários que estão alocados onde tem apiário. Tá certo? Qual é a ideia disso? Isso vai ser associado com todas as áreas, já está contratado, já está pago isso. Aí tem uma organização em Campinas chamada CRIA, que tem todo o mapeamento geológico e dos fragmentos florestais do estado de São Paulo. Você vai juntar as duas coisas, os apiários e todos os fragmentos florestais do estado de São Paulo. Então a gente vai olhar o estado de São Paulo e vai ver exatamente onde estão as áreas de proteção, onde estão os fragmentos florestais, onde estão as abelhas, os apiários e assim por diante. A ideia, se a gente conseguir chegar até lá, se eu ainda tiver fôlego para chegar até lá, tá certo? É que a gente tenha lá na frente uma situação mais ou menos possível assim, né? Como já existe em alguns outros países. Olha, quando o piloto, por exemplo, sair para... Essa ideia é exatamente o que você está falando. Como que é o seu nome? Fabiano. Fabiano, exatamente. Quando o piloto sair para fazer o voo, ele vai ter o mapa da região que ele está, tá certo? Ele vai ter o mapa onde ele vai voar para fazer a aplicação, e mais, porque hoje fica na mão do piloto, onde ele sai, onde ele voa, onde ele abre o bico, onde ele fecha o bico. Então, se ele quiser passar em cima do fragmento florestal hoje, ele pode. Mas a ideia nossa é, quando ele sair se a gente conseguir esse mapa direitinho, com toda a tecnologia, a gente está testando isso. Quando ele sair para o voo, isso está acoplado ao avião, ele não ter autonomia para fazer esse tipo de coisa. Ele só vai passar onde o mapa, o aplicativo que tiver no avião permitir. Então ele não vai passar em cima de apiário, ele não vai respeitar a distância regulamentar, porque a hora que chegar o avião ali, o avião sozinho vai bloquear. Ele não vai ter autonomia. E o mapeamento das empresas que produzem inseticida, a possibilidade desse mapeamento para nós,
nós ficamos a par com as empresas das regiões que produzem inseticida, que tipo de inseticida está sendo produzido para que nós possamos ter uma visão maior do nosso negócio? Paulo, você pode responder? Ele quer saber que o mapeamento... Se é um mapeamento nosso... Qual é a empresa que aplica na região? Se é um mapeamento nosso, dos apiários nossos, então, custa pedir um mapeamento das empresas que produzem inseticidas na região próxima que tiver a produção. Qual é o tipo de inseticida? Correto. Isso a gente pode pensar nessa possibilidade de fazer e levantar as culturas que tem na região, e aí pelas culturas você sabe quais são os inseticidas. Não sei se são aplicados, mas você tem a possibilidade de saber quais são os inseticidas que são autorizados para aquelas culturas. Bom, ela está disponível no site do Ministério da Agricultura, no Agrofit, mas aí a gente precisaria pegar alguém para fazer, para passar isso. Mas isso a gente só poderia fazer para ficar mais fácil, porque a gente, como a gente está fazendo lá em Araras, via associação, porque apicultor por apicultor é complicado. A gente passa para a associação repassa, isso é possível. Entendeu? Porque via apicultor é complicado. Lá em Araras, via apicultor não funcionou. Quando a gente pôs a associação no meio, a coisa melhorou muito. E assim combateríamos um grande desastre, né? Sim, exatamente. Essas firmas são multinacionais que fabricam esses produtos e são aplicados em outros países também, que tem a abelha. Como é que foi feito nesses países esse projeto? Deve ter sido feito alguma coisa. Eu li alguma coisa, principalmente na Europa, e lá teve um problema gravíssimo com as abelhas. Está tendo aí. Tá. Lá parece, pelo menos no paísinho lá que eu sou de lá, eles puseram um imposto absurdo em cima daqueles produtos que prejudicam as abelhas. Aqui no Brasil nós temos várias empresas que são multinacionais, mas temos várias empresas que são nacionais também. Não tem só. Mas pega da multinacional. Sim, claro, mas elas são nacionais, a gente precisa diferenciar isso. Mas na Europa, que tem bastante desse problema, principalmente nos Estados Unidos, que tem, são dois comportamentos diferentes, né? A Europa, eles, não me lembro as datas, mas eles suspenderam por um tempo os chamados neonicotinoides, por 2 anos. Tá? Como foi feita a aplicação aérea aqui pelo IBAMA em 2012. O IBAMA também suspendeu os neonicotinoides aqui no Brasil em julho de 2012, a aplicação aérea. Quando foi em dezembro de 2012, o Ministério da Agricultura suspendeu a suspensão. Tá certo? Então, voltou ao normal e fez uma série de restrições para a aplicação. Mas a aplicação continuou. Mas estabeleceu horários de aplicação, estabeleceu não aplicar durante a florada, fez uma série de restrições, mas não proibiu. Na Europa eles fizeram essa suspensão, mas essa suspensão na Europa já não existe mais, porque é uma briga com a controvérsia muito grande lá na Europa, tá certo? Não existe mais. Nos Estados Unidos ela é liberada. E lá nos Estados Unidos tem os mesmos problemas que nós temos, tá certo? E mais recentemente um problema muito maior ainda, que foi a mortalidade na Flórida de, não sei, o número de colmeias por aplicação contra o mosquito da dengue. Não foi nem no campo, foi dentro da cidade que matou muitas colmeias. Então também lá se discute. A professora Roberta, que eu mencionei aqui, está indo agora em janeiro para os Estados Unidos, vai ficar uma semana nos Estados Unidos, onde estarão reunidos todos os países do mundo que têm esse problema, com pesquisadores, com o pessoal da legislação, com o pessoal dos governos de todos os países do mundo, para sentar, para discutir um pouco essa questão e ver como fica a legislação. A legislação que nós estamos propondo no IBAMA é uma legislação que nós estamos colocando o modelo brasileiro, mas ela está muito baseada no que está sendo feito na Europa e no que está sendo feito nos Estados Unidos. A gente está olhando isso e juntando e criando um modelo brasileiro. Porque o modelo brasileiro a gente precisa criar um modelo tropical. Vocês não se esqueçam que a Europa e os Estados Unidos, pelo menos a grande parte da coisa, é região fria e temperada. Região tropical é o Brasil. Na Europa, a maioria dos países tem 6 meses de gelo, mata todas as pragas. É muito diferente o tratamento de um país tropical onde você tem 12
12 meses de pragas. Então a gente tem que pensar o modelo. E a outra coisa, só aproveitando isso, falando do modelo agrícola, a gente tem que pensar um pouco também no modelo agrícola brasileiro. Essas grandes extensões de plantações de soja, de cana que tem, talvez não seja favorável aos polinizadores. Eu não sei, talvez não. Com absoluta certeza não são favoráveis aos polinizadores. A gente precisa mudar o modelo agrícola brasileiro. Tá certo? Se a gente tentar mudar o modelo agrícola brasileiro, consequentemente a gente vai ter ganhos lá na frente. Então, são uma série de ações que a gente precisa começar a trabalhar para a gente ver. Nós temos esse problema muito recentemente em termos de tempo de vida, mas é um problema. E o transgênico como fica? Professor, primeiro eu quero agradecer a sua presença, elogiar o trabalho e agradecer o Constantino pela fazer a sua vida. O questionamento que eu coloco para o pessoal também do plenário é o seguinte: nós somos um player, global player de produção de alimentos a nível global, certo? Então, nós pensamos o seguinte, você me corrige: entre o veneno e o remédio é só questão de dosar, né? Então, nós vamos ter que... Esse trabalho eu acho que é interessante, mas só que é o seguinte: o ambiente de trabalho foi estendido. Por quê? Porque é de conhecimento de alguns que quando a Alemanha vem comprar café, e a Alemanha é um grande vendedor de café, se produzir um quilo de café, que é um pé de café, as condições de produto na fazenda deles é diferente aqui do Brasil, né? E a Alemanha tem um problema de saúde chamado Codex, e muitas coisas que nós brasileiros estamos comendo, a Alemanha não se come. E eu conheci pessoas que faliram porque venderam coisas fora do padrão alemão. E aí então a questão é o seguinte: esse trabalho é interessante, por quê? Porque ele vai estender o seguinte: os nossos hospitais estão cheios de gente com câncer. Por quê? Esses alimentos podem matar a abelha no curto prazo, mas a médio prazo eles estão contaminando as abelhas, contaminando o meio ambiente e contaminando nós. Tá? E aí é o seguinte, esse último observação agora eu acho interessante, de como pensarmos, certo? A modernização ecológica da agroindústria brasileira. Não a destruir, pelo contrário, modernizar. E aí esse teste que você falou com as abelhas nacionais, viu, Constantino, nós vamos ter que debater e conversar muito. Inclusive, o professor falou que tem aí, poderia estender a conversa, trazer outras vezes, porque nós tivemos agora aquela proposta de genocídio das nossas abelhas, simplesmente o holocausto, né? E aí, você lembra, Constantino, que nós conversamos, que existem propostas de remédio, que são venenos para o besourinho, pequeno besouro das abelhas. Não é aquilo, ou às vezes é aquilo, mas nós temos com a informação poder tirar uma conclusão. Se o governo não pode tomar medida sem ter um lastro científico, eu acho que também nós não podemos tomar, né, sem ter essa informação. Então, realmente, fica aberto aqui, e o professor, se puder vir mais vezes, tenha certeza que quando que vem, conforme a coisa vai andando, poderá vir esclarecer mais coisas, para que a gente possa estabelecer uma coisa. A questão, hoje, lógico, a empresa, o lobby, o poder econômico, não tem dúvida, nós somos o elo dessa corrente mais frágil, na verdade, nós somos nada perto desse poder. E nós estamos trabalhando com um poder econômico grande e um mercado muito grande, não é? Quer dizer, não é uma coisinha, estou vendendo 5 quilos disso, não. Está se vendendo 5 quilos de inseticida por pessoa aqui no Brasil, per capita, ano. Quer dizer, está se vendendo muito. E se está se vendendo muito, então, logicamente, que há interesses grandes aí. Mas nós não temos que... Nós temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Fazer a nossa parte é levantar o problema, trazer o professor, ouvir o que ele falou, não é? Tirar as nossas conclusões dentro do que foi falado, e nós vamos... a associação está totalmente aberta a isso. Nós vamos publicar essa palestra, quer dizer, eu acho que tem que ser público isso, não é? Então é um modo de colaborar, não é? Então é isso que nós temos que fazer. Fique tranquilo, nós não nos obtimos, em hipótese alguma, de trazer, como trouxemos em outubro, o pessoal da Vigilância Sanitária com referência ao besouro e a queimar as qualquer. Nessa linha de raciocínio que o senhor falou há instantes sobre a mudança do modelo agrícola, concordo, porque sou testemunha, recentemente, estive nessa região de Rio Claro,
Araraquara, São Carlos, eu fui até São José do Rio Preto buscar uma científica. E me surpreendeu essa relação agricultor e apicultora. Desigualdade, é desproporcional. Eu imagino que eles não estão respeitando as reservas florestais, porque no horizonte eu não avistava mata, e sim plantação. Então eu acho que o problema está na base, né? É preciso cumprir e respeitar os estatutos, né? Nós temos aí um Código Florestal, que acabou de entrar em vigor, que deve ser respeitado, e que eu imagino que o governo vai cobrar desse pessoal que desrespeitou para que eles retomem todo o seu reflorestamento. Só lembrando que, olha, o Brasil ainda tem esse Código Florestal. Vários outros países por aí não tem absolutamente nada disso, principalmente os da América do Sul, para que seja respeitado. Nós ainda temos um Código Florestal que, se for respeitado, a gente muda um pouco o nosso modelo. Tá certo? Mas é preciso investir em cima disso. Aí, nós temos que mudar uma outra organização que é muito complicada, que nós mesmos somos responsáveis. Somos responsáveis disso. Nós temos que mudar a Câmara de Deputados e o Senado. Entendeu? Nós vamos eleger as pessoas mais comprometidas com isso. O que nós estamos elegendo? É só ver o que está acontecendo nesse país. É difícil, eu entendo. Mas é isso que a gente precisa. Quem é que faz essas leis? Código Florestal, leis... Esse pessoal. Aí, quando se elege o Tiririca, que me desculpa, mas quando se elege um Tiririca... Tem um defensivo que foram eliminados no mundo inteiro e ainda continuam sendo usados por aqui, né? Tem vários defensivos que já foram eliminados em outros países, mas tem defensivos que foram eliminados no Brasil e que continuam nos outros países. Então, você precisa olhar, e aí é uma questão de você ter uma confiabilidade nos dados de que aquele inseticida está provocando ou um problema para a saúde humana ou um problema ambiental, mas precisa ter dados para isso, tá certo? Para você depois chegar numa força política de governo, para você mudar a legislação do governo para você fazer isso. Eu acho, por exemplo, que se os próximos relatórios que nós gerarmos e que se deram alguns indicativos que a gente está imaginando que possam evoluir, que a gente tenha dados consistentes, é possível que a gente chegue no governo com esses relatórios, olha, isso aqui não dá para continuar. Nós temos dados que mostram que isso aqui precisa mudar. E o governo vai ter que aceitar. Tá certo? Mas aí você tem uma questão política por trás também, que é uma briga. Só que é um detalhe, a quantidade, a amostra é tão pequena que não vai traduzir em ações efetivas. O que a gente precisaria, pelo que dá para entender, é que nós tivéssemos pelo menos 100 malaspinas espalhadas pelo Brasil inteiro, fazendo esse projeto no mesmo período. Que aí sim, provavelmente, não teríamos 1%, teríamos 100% de amostra para poder dar um dado mais efetivo. Para tentar fazer alguma coisa. Agora, uma coisa que é importante, que a gente está se falando, é conseguir a opinião pública, porque a partir do momento que o consumidor souber que a abelha está matando, porque a abelha está sendo morta por causa do defensivo que vai no tomate, que vai no sujeito, não sei lá, quem sabe isso também pode ajudar. Concordo plenamente com você com relação ao 100 malaspinas. Tá certo? Só que como eu sou um só, nós vamos ter que ter pelo menos 5 anos para gerar os dados para 100 malaspinas. Assim, infelizmente. A indústria vai agradecer que vai levar 5, 10 anos, enquanto vocês vão vendendo toneladas de produtos. Mas estamos fazendo. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, nós estamos fazendo. Esse é o dado. E o outro dado que eu quero dizer para você, em 2008, quando começou, ninguém sabia o que era um polinizador. Hoje a grande maioria da população já sabe, tem muita gente. Então é preciso construir essa coisa, isso é importante.
E é preciso marketing, é preciso a gente também vender, é preciso o apicultor falar. Eu nunca me recusei a dar uma entrevista para qualquer jornal ou para qualquer televisão. Todo mundo fala assim, a Malaspina quer aparecer. Não é que a Malaspina quer aparecer, é que eu acho que é importante eu estar falando, conscientizando a população. O Constantino me convidou para vir aqui, falei, toda hora. E aí alguém já falou que eu devo vir mais vezes aqui. Estou disponível. Minha agenda está meio curta, mas estou disponível, eu voltarei mais vezes. Não tem problema nenhum, a gente tem que discutir isso, tem que conversar. Estamos fazendo muito pouco em pouco tempo, estamos fazendo muito pouco em pouco tempo, mas estamos tentando fazer. A gente precisa construir isso. A gente precisa fazer, é uma coisa que a gente tem que fazer, não adianta. Nós vamos levar muito tempo, vamos. Quem viu a entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo essa semana, me fizeram a pergunta, eu respondi uma data e o jornalista anotou outra, né, que se ia desaparecer as abelhas, se continuasse desse jeito, eu disse, olha, não sei se desaparecerão todas, mas nos próximos 50, 100 anos, se acontecer a questão dos agrotóxicos, se acontecer as mudanças climáticas, se acontecer, continuar os desmatamentos como estão sendo feitos, se continuar esse modelo agrícola brasileiro, se aparecer uma doença, aparecer um besouro como esse que apareceu e for danoso para as abelhas, com certeza nos próximos 50, 100 anos a gente vai ter um desastre. Então a gente precisa mudar não só a questão dos agrotóxicos, nós temos que mudar outra conjuntura também disso. Então é preciso construir um trabalho mais a longo prazo. Infelizmente, não tem sem Malaspina. Também nem quero que tenha, porque vai encher o saco de todo mundo. Eu quero então agradecer ao professor Malaspina pela sua disponibilidade, a senhora Paula por ter prestigiado aqui a nossa reunião e desejar a todos, desejar a todos um feliz Natal, apesar de tudo, né? E um ano de 2017 com bastante paz, saúde, porque a coisa não está brincadeira. E pediria ao nosso diretor técnico, Radamés Alvaro, que fizesse a entrega de um diploma. Tem que ser diplomado, Alvaro. Você tem 50 anos de universidade? Antes de ser diplomado, eu quero só fazer um cumprimento ao meu amigo, sobrinho, que está aqui, nos conhecemos há muito tempo. Está aqui, olha aí, ó. 88? Ele é bacana. Nossa, alguém está falando aqui, seu amigo. 88 anos, o senhor vinha aqui na Pacana toda quarta-feira. Parabéns, seu amigo. Muito bem. Pessoal, obrigado a todos. Feliz Natal e a entregar então o diploma. O professor vai ser diplomado.